que eu queria falar com vocês é sobre filmes, né? Filmes de super-herói e a nossa identidade, tá? Uma coisa que quem me acompanha sabe, né? Eu sou uma pessoa relativamente aí nerd, né? Tem até mostrar aqui pra vocês, né? Então tem coisas de super-herói aqui, gibi, tem coisas de Star Wars aqui. Então é uma coisa que eu gosto bastante. E são assuntos, né? São coisas bem interessantes que quando a gente consegue olhar com um olhar um pouco mais reflexivo e tudo mais, a gente consegue trazer para nossa vida, para nossa realidade. Muitas pessoas trazem assim, as coisas novamente, repito, as coisas das causas sociais, né, tipo e tal, só que vai muito além disso. Vai muito além disso quando a gente tem boas pessoas que realmente que fazem boas reflexões, né? Uma coisa que acontece muito hoje em dia nesses meios, tem até um cara que eu acompanho que fala bastante disso, né? De gibi, essas coisas. E ele fala que hoje em dia, né? As pessoas, os profissionais, as pessoas que estão envolvidas, né? Os escritores, os autores, eles estão basicamente falidos criativamente, né? De maneira de criatividade. Eles estão com a criatividade aí falida. Porque hoje é muito fácil, né, digamos assim, para eles escreverem histórias. O que eles fazem? Eles repetem as coisas. Né? Então eles repetem as coisas que estão acontecendo na vida real de uma maneira muito mais direta, né? Digamos assim, não é nada embelezado, não é nada onde envolva uma questão um pouco mais criativa. Eles colocam muitas coisas pessoais também naquela arte, digamos assim, seja um filme, seja uma série, seja um gibi, né? Enfim. Então isso acaba dificultando muito, porque fica uma coisa onde dificulta a gente fugir da realidade, né? Dificulta um pouco a gente fugir da realidade, que a realidade já é tão difícil, a gente só quer às vezes escapar, não quer ficar vendo a mesma coisa que a gente vê no dia a dia, né? E dificulta também, às vezes, a gente até mesmo fazer reflexões diferentes sobre aquilo, aprender alguma coisa sobre determinado tema. Porque quando aquilo é batido na nossa cabeça, isso acaba complicando. Né? Assim, no sentido que as pessoas acabam se afastando um pouco. Porque se você bate na cabeça, a pessoa, ai, não quero mais isso, e sai de perto. Ela não é levada de uma maneira criativa a refletir sobre aquilo, a aprender sobre aquilo. Então essa questão de ser criativo, de estar falido criativamente, isso é uma coisa que eu considero muito real. Né? Eu considero muito real. A falta de capacidade mesmo das pessoas de desenvolverem, criarem histórias novas, mesmo criarem histórias mais criativas, mais com foco e tudo mais, que sejam mais sutis, digamos assim, mostrando a mensagem e tudo mais, que envolvam mais as pessoas, em vez de simplesmente colocar lá coisas da vida que já existe, opiniões pessoais também e tudo mais, né? Enfim, isso é a minha opinião, tá, pessoal? A ideia do podcast é justamente ser uma coisa mais descontraída, onde eu fale realmente as coisas que eu penso e ponto final, né? Minha conexão aqui com vocês. Você pode discordar, você pode, enfim, não tem problema nenhum. Não é pra causar tanto alvoroço, né? Caso você seja uma pessoa que concorde, enfim. Mas enfim, o que eu quero falar com vocês hoje é sobre essa questão de filme de super-herói. Do último filme, né, que eu assisti, que é o da Liga da Justiça, tá? Mesmo se você não gosta de filmes de super-heróis, você acha infantil, qualquer coisa nesse sentido, você pode ainda aproveitar disso que eu tô falando, pelo menos para reflexão e tudo mais. Então assim, no filme, né, da Liga da Justiça que saiu agora, da versão do Zack Snyder, né, que é o diretor original do filme, né? Filme de 4 horas de duração, caso você queira saber. Mas enfim, ele tem um personagem, né, que no fim das contas, nessa versão, ele acaba sendo o personagem, quase que o personagem principal, o personagem central, assim, do filme. E isso é excelente, assim, porque é um personagem muito bom, é uma história muito boa, é um personagem bem original, né? Ele não é uma cópia de nenhum outro personagem, igual... porque, tipo assim, por exemplo, existe o Superman negro, né? Existe o Superman negro, mas ele não deixa de ser uma versão negra, né, do Superman, né? Tudo bem, tem uma história diferente e tal, mas é o Superman, né? Agora, tipo, assim, existem outros super-heróis que são realmente originais, que isso entra também nessa questão da criatividade, né? De você ter a capacidade de você criar um personagem, assim, do zero, enfim, que não tenha um envolvimento, seja
poxa, que não é um clássico homem branco, não sei o que lá, e, tipo, né, querendo usar, digamos isso. Não, você cria um bom personagem, uma boa história, um bom desenvolvimento, e isso é excelente, né? Assim, o que o personagem, né, do Cyborg mostra, primeiro de tudo, que eu achei excelente, né? Não tem nada a ver com raça, né? Não tem nada a ver com, com a cor de pele, não tem nada a ver disso, o personagem. O personagem simplesmente é. Ele é um personagem foda, ele é um personagem top, ele é o cara mais foda no jogo, né? Ele era jogador de futebol americano, tinha as melhores notas e tudo mais. E em um momento tinha essa questão racial, pelo menos não que eu me lembre, tá? Então assim, eu tô querendo dizer que, você vê, transformar todo mundo em igual, né? Onde mostrar que a pessoa é capaz e ponto final, né? E aí, o que acontece? Ele sofre um acidente, né? Sofre um acidente que mata ele, mata a mãe. Se você não assistiu, spoiler, mas se não assistiu, talvez você não ia gostar de assistir. Mas, assim, mata ele, mata a mãe e deixa ele quase morto, basicamente, né? Só com a parte daqui pra cima, tal. E aí acontece umas coisas lá e ele vira metade homem e metade ciborgue, tá? Então metade robô. Então ele vira um ciborgue, né? Metade homem, metade robô, metade máquina. Que é basicamente aí a questão que o pai dele faz isso com ele. Aí tem os problemas com o pai, os problemas aí de aceitação, né? Do pai nunca tá presente, enfim, tem esses problemas e tudo mais. Mas o que eu achei muito interessante, né? Porque a narrativa, assim, a ideia que esse filme traz e que também outros filmes trazem, também outras histórias trazem, que às vezes a gente acha interessante, a gente gosta, mas que a gente não para pra refletir tanto como isso é meio que contrário a algumas narrativas, contrário a algumas coisas de hoje em dia, dessa questão woke de hoje em dia que tá acontecendo. Então assim, o Cyborg, basicamente, qual que é o poder dele, tá? Caso só para vocês terem uma noção, assim, para saber da reflexão que eu tô fazendo aqui. O poder dele, ele tem contato com todas as máquinas do mundo, então ele pode fazer tudo. Ele pode fazer tudo. Então ele pode desligar um computador, ele pode mandar uma mensagem para qualquer pessoa no mundo, ele pode controlar qualquer computador, qualquer celular. Então ele pode, por exemplo, ativar todas as bombas nucleares do mundo na hora que ele quiser. Ele pode acabar com o sistema financeiro do mundo também, tem todo esse poder. Ele pode tirar dinheiro de alguém, pode dar, enfim, todas essas questões que envolvem tecnologia, que envolvem isso, ele tem todo esse potencial, ele tem todo esse poder. E ele mostra, né, no filme o que é interessante nessa ideia, porque como ele tá metade, né, homem, metade máquina, é aquela velha coisa do sou um monstro, né? Sou um monstro, sou uma pessoa enfim, que as pessoas vão rejeitar, eu sou diferente, coisas nesse sentido. E essa é a luta, uma das lutas, né, que tem assim internas, né, desse personagem que tem aí durante o filme. E o que é interessante no final do filme, né, que é basicamente o final de todos os filmes que tem a ver com isso, dessas histórias que tem a ver com isso, né, do Sou um Monstro e tudo mais. Que ele mostra basicamente que não é a aparência, ó a mensagem aqui, não é a aparência que conta, mas quem nós somos por dentro, tá? Então não é a aparência que conta, mas quem nós somos por dentro. E isso eu considero que realmente vai bem contrário a muitos movimentos aí progressistas, tá, de hoje em dia, onde às vezes a sua aparência, o seu gênero, a sua orientação sexual, é quase basicamente tudo, tá? Então a sua cor, a sua orientação sexual, com quem você tem interesse de fazer sexo, né, de você ter interesse românticos, coisas nesse sentido, o seu gênero, né, como você nasceu, coisas nesse sentido. Isso é tudo o que vale aí sobre você. Né? Isso é você. Então essas coisas de aparência, essas coisas são mais observáveis, digamos assim. Isso definem, digamos assim, a pessoa. E olha como vai contrário, né? Porque se fosse nessa questão, então o que define o ciborgue, por exemplo, seria a aparência dele. Claro, tem coisas além disso, mas daí tem a parte da aceitação. Ok, a parte da aceitação, concordo, a pessoa aprender a se aceitar e tudo mais, isso é excelente. Mas tem essa questão onde vai além da aparência, tá? Porque como se o problema é justamente isso de movimentos, mas assim a ideia de que como se o que a gente vê, o que a gente observa, fosse tudo que a gente precisa para conhecer uma pessoa, como a pessoa é, quem a pessoa, o que a pessoa acredita, pelo que a pessoa luta, né? Coisas nesse sentido. E a gente vê muito disso,
Então, quando a gente vê uma pessoa, um negro não concordando com o movimento negro, aquele negro, ele tem algum problema, né? Tipo, ou ele é racista, ou ele é não sei o que e tal. Então, assim, é como se fosse definido isso. O presidente, o Joe Biden mesmo, lá nos Estados Unidos, ele, na época que ele estava concorrendo, ele tinha falado, se você for negro, você vota em mim, né? Tipo, então, é uma coisa muito assim, né? Essa coisa onde as pessoas não podem ser pessoas. A pessoa, ela tem que ser definida pela cor de pele dela, ela tem que ser definida pela orientação sexual dela, ela tem que ser definida pelo gênero dela. Ela não é definida pelo quem ela é, pelo que ela acredita, pelos valores dela e coisas nesse sentido, né? E assim, sabe? Desculpa, né? Mas como eu falei, esse local aqui é um pouco mais descontraído, né? Então, assim, eu acredito que quem tem 2 neurônios funcionando, convive com outras pessoas e tá, assim, presente, né, na mesma sociedade que eu estou, presente na sociedade que eu estou e que todas as outras pessoas estão, sabe, as pessoas que se qualificam basicamente nesses quesitos que eu falei, sabe que conhecer uma pessoa, né, você realmente conhecer uma pessoa, saber o valor dela, o real valor daquela pessoa, vai muito além do que é observável. Muito além do que é observável. Principalmente na questão da aparência física, né? O que a pessoa aparenta ser, a aparência física dela, seja porque nasceu daquela maneira, seja porque a pessoa fez alguma coisa, né, alteração e coisas assim. Isso não diz nada, né? Isso não diz nada sobre quem a pessoa é. Não diz nada sobre quem a pessoa é. Claro que a gente pode notar padrões, né? Tipo, pessoas têm determinado tipo de comportamento, tendem a ser de tal maneira. A gente pode fazer esse experimento assim, né? Mas de pensamento e tal. Mas não é uma definição, né? Não é uma coisa definida que a gente pode colocar assim como se fosse fato. É como se a gente fosse fato de que a pessoa é daquela maneira e coisas nesse sentido, né? Então, isso eu considero muito, muito triste, né? E voltando no personagem, tem essa questão que ele reconhece basicamente todo o seu potencial. Ele reconhece todo o potencial dele, tanto o potencial dele pro bem, como por exemplo lá no filme mesmo, ele ajuda uma mãe que tá passando por dificuldades financeiras, tá? Então assim, uma pessoa que tá com dificuldade financeira e tudo mais, tá trabalhando muito para ajudar, para criar os filhos sozinha e coisas nesse sentido. E ele vai e põe mais dinheiro na conta bancária dela. Então assim, é um potencial pro bem, né, que ele tem de poder fazer isso, ao mesmo tempo que ele tem aí a possibilidade pro mal, correto? Porque ele tem o poder para liberar, por exemplo, todas as ogivas nucleares aí do planeta e acabar com o mundo. E é isso que eu vivo repetindo, né? Eu repito bastante isso, tem um vídeo no canal sobre isso também. Você é um monstro, né? E tudo mais, no sentido que nós temos o potencial para o mal. Né? E ele, o personagem, ele mostra muito isso de maneira mais visual, né? De maneira mais, assim, ali na tua frente, essa ideia, né? Essa ideia mesmo de que nós temos esse potencial, né? Então ali tá claramente, ele tem o potencial pro bem e tem o potencial, se ele quiser, ele faz o mal, né? E o que diferencia então, né? O que faz dele uma pessoa melhor, né? No caso do personagem, pessoalmente, e nós também, tá? Não é porque ele é perfeito, que claramente ele não é, ele é uma pessoa falha, que ele é uma pessoa que tem ressentimento, é uma pessoa que sofre, é uma pessoa que tem vários problemas aí, enfim, psicológicos e coisas assim, e até mesmo vamos trazer para a parte da aparência também, né, por ser metade humano e tal, metade máquina e tal. Então, o que faz dele uma pessoa melhor não é ser perfeito, né, só uma pessoa que é super boa e não sei o que, coisas nesse sentido, que nunca pensou mal e tal. Não é isso. Tá? Não é não ter maldade. Tá? Não é isso que faz a pessoa ser uma pessoa melhor. Não ter maldade. Não ter ressentimento, não ter problemas, tudo isso. Mas basicamente a capacidade dele de tomar a decisão certa. E é isso que a pessoa faz. Então a pessoa, quando ela toma, o que nós fazemos, né? Quando nós aprendemos a ter uma atitude melhor perante o mundo, né? Então quando a gente age de maneiras que atacam a questão de qualquer coisa, né, de racismo, que atacam a questão de homofobia, enfim, quando a gente age para isso. E quando eu falo agir, não é você levantar a bandeira, gritar na cara do outro que o outro é isso, que o outro é aquilo, tá? Não é isso, tá? Não é isso mesmo. Isso tá longe de ser
Uma coisa nesse sentido. Ou fazendo comentários negativos na internet, ou fazendo assim nesse vídeo porque você não concorda. Enfim, qualquer coisa nesse sentido. Não é isso. Tá? Isso não é tomar uma atitude em direção à mudança social, à mudança das pessoas, a uma luta pela igualdade, diversidade, coisas nesse sentido. Tá? É mais você fazer mesmo no seu dia a dia. É você mudando, é você aceitando que as pessoas são diferentes. Porque uma das coisas que as pessoas não fazem é justamente aceitar a diferença do outro, né? Porque é uma coisa que eu sempre repito. O diferente de ideias também é diferente. Tá? Então, uma pessoa que não pensa igual a você, que nem eu talvez não pense igual a você, e você talvez não pense igual a mim sobre qualquer uma dessas coisas, aí você pode falar, é porque você não tem. Eu não acredito em nada dessas bobeiras, tá? Eu acho uma bobagem, tá? Desculpa se te ofendi falando isso. Mas enfim, não acredito em nada dessas coisas de lugar de fala. Eu acho que todas as pessoas têm a capacidade mental para refletir, para se colocar no lugar do outro, para ter empatia. Tá? Eu acho que todo mundo tem essa capacidade, então eu não acredito nisso. E todo mundo tem o direito de pensar o que quiser pensar. Todo mundo tem o direito de se expressar, né? Ou também essas coisas. Então, mas voltando a essa questão do filme, eu acho que é muito interessante essa reflexão que mostra bem essa questão. Não é a aparência que importa. Não é a aparência que importa. Você precisa basicamente aceitar isso. E o que mais importa são as suas ações. É o que você faz. É o seu relacionamento com as pessoas. Então, no personagem, é o relacionamento que ele pretendia, né, ter com o pai dele. É o relacionamento que ele vai ter. É o que ele vai fazer para mudar o mundo. É o relacionamento que ele vai ter com os colegas lá. Com os colegas da Liga da Justiça. Enfim, é o que ele faz para mudar o mundo. É os sacrifícios que ele está disposto a fazer. É isso que torna ele humano. É isso que torna dele uma pessoa. É isso que torna dele uma pessoa melhor. Os possíveis sacrifícios que ele está disposto a sacrificar dele para justamente ajudar. E não é ficar preaching, né? Não é ficar falando nos comentários negativos. Porque você é ista, você é ista, você é ista, você é ista. É isso para aquilo, isso para isso para aquilo. Tá, não é dessa maneira, não é ficar gritando no ouvido dos outros. Nada disso. É você fazendo a diferença no seu dia a dia. É você fazendo a diferença, você respeitando os outros. Tá? Você entendendo que opiniões, que a maioria das coisas que a gente tem, principalmente as definições que as pessoas trazem hoje, reflexões sobre o mundo, sobre essas coisas sistêmicas, né, que as pessoas falam, são opiniões. Por mais que você pense isso, por mais que pessoas concordem com você, isso não diz que aquilo é fato, isso não diz que é verdade. São puramente reflexões e opiniões. Tá? Do mesmo jeito que o que eu estou fazendo aqui também é uma reflexão e uma opinião do que eu acredito, que é o melhor de como eu acredito que as coisas funcionam. Mas isso não faz... então isso não me faz nem errado, nem certo. Simplesmente é uma maneira de pensar. O que não pode acontecer é você achar que porque muitas pessoas concordam com você através de coisas que não são fatos provados de A mais B, por mais que às vezes você acha que tem algumas provas, mas às vezes também não são provas, né? Que aquilo é fato e você segue em frente com aquela narrativa, digamos assim, e aí sai falando. Então assim, a reflexão que eu tinha pra vocês de hoje é sobre isso, sobre essa questão de muitas pessoas, dessa questão mais progressista, focar muito, mas muito nessa questão da identidade, né? São as políticas identitárias, digamos assim. Só que focar muito na ideia de ser da cor de pele, da orientação sexual, do gênero, como se isso definisse muita coisa, como se isso significasse, digamos, tudo sobre a pessoa, onde se uma pessoa é diferente do que muitos daquele grupo, eu não diria nem a maioria daquele grupo, porque a gente sabe que a internet ela é muito barulhenta, né? E poucos na internet fazem tanto barulho que parecem que são muitos. Mas a realidade mesmo, na prática, eu não sei se é bem assim. Não sei se essa é a verdade, né? Porque nunca foi feita pesquisa com todo mundo para saber essas coisas. Então é uma coisa assim que a gente precisa conversar sobre as coisas, a gente precisa debater, a gente precisa buscar saber ou tirar o melhor das pessoas e tudo mais, mas não vai ser simplesmente olhando essas características, essas características para definir quem é a pessoa, para definir o que lutar, o que pensar, coisas assim.
isso é uma forma, né, enfim, de censura, uma forma de ditadura, de totalitarismo, né? Você querer controlar o que as pessoas pensam, o que as pessoas falam, como as pessoas agem, desde que essa maneira não cause de fato, um prejuízo no outro, tá? Porque, assim, você se incomodar com o que uma pessoa falou e coisa assim, cara, ok, mas cada um tem a sua opinião. Aí você não conversa com o outro e fala assim, olha, isso me incomodou e tal. E a pessoa, aí se ela for empática o suficiente, ela vai falar, poxa, me desculpa, não sabia que isso ia incomodar, não foi a minha intenção. Acabou, né? Mas não tem que ficar como se fosse a pessoa, todo mundo quer te destruir, todo mundo quer te atacar, todo mundo é contra você, né? Nós contra o mundo, essa coisa, nós contra eles, que fica muito na sociedade onde essa coisa, novamente, dessa questão mais progressista que é exagerada, né? Desse wokeanismo aí, né? Que acontece repito, retorna essa questão das mídias que trazem muito essa questão. Tá? Existem maneiras e maneiras de fazer isso, existem boas maneiras de fazer isso. Na semana que vem pretendo falar sobre uma boa maneira, né, de fazer isso, que é uma série aí que eu achei interessante, mas assim, tem alguns caveats, né? Tem algumas coisas que é do Falcão e o Soldado Invernal. Mas enfim, eu vou trazer. É uma área que eu gosto bastante. Mas enfim, a ideia depois é que eu traga livros que eu estou lendo e coisas nesse sentido também para poder discutir. Mas é ser thought-provoking mesmo, sabe? Você também realmente tentar provocar em vocês uma reflexão, um pensamento e tudo mais. E se você não concorda, se você tem uma outra reflexão, comenta aí, tá? Não tem problema nenhum. Só não faça isso de uma maneira agressiva, tá? Só não faça isso de uma maneira agressiva. A gente não precisa de mais agressividade, a gente não precisa de mais destruição no mundo, a gente precisa de mais caos no mundo, tá? Não precisa disso. Então você pode comentar sem problema algum. E se alguém comentou e você quer comentar embaixo do comentário da pessoa também, entendeu? Fala assim, eu não concordo e tal, e ponto final. Tá? E segue em frente, né, com a sua vida. Não precisa ser agressivo com ninguém, não precisa atacar ninguém, coisas nesse sentido, tá? Pelo amor de Deus. Enfim, é isso que eu queria falar sobre na parte de reflexão hoje. Então, agora,